Muito obrigado. Muito obrigado a você que se encontra no seu lar. Muito obrigado a você que se encontra em um núcleo da Seitonoye, em uma regional, e aos amigos candidatos que se encontram aqui na subsede da Seitonoye do Brasil. Estamos iniciando, como foi dito pelo nosso apresentador, o nosso treinamento para candidatos, graduação 2013. E a nossa primeira aula é que estudar nesta reta final. Antes de tecermos alguns comentários sobre o que poderíamos revisar, e não estudar, mas revisar nesta reta final, nós gostaríamos primeiramente de dar os parabéns, sim. Hoje estamos em mais ou menos 320 candidatos, entre candidatos a preletores no grau aspirante e líderes da iluminação, a soma total, organização português e japonês. Para o ano de 2013, nós estamos em torno de 320 candidatos. Então, desde já, parabéns por ter todos os requisitos para que dia 24 de novembro você possa prestar exame para preletor ou líder da iluminação da entidade religiosa Seitonoye. Parabéns pela sua dedicação e, principalmente, parabéns pela confiança do Conselho Doutrinário Organizacional Regional em aprovar o seu nome para que possa prestar exame nesse ano de 2013. Que estudar nessa reta final? Nós gostaríamos de compartilhar algumas informações, pequenas informações doutrinárias, e depois transmitir o que de fato nós precisamos ficar mais atentos nessa reta final. Vale lembrar, papel e caneta é importantíssimo, tá? Não adianta tentar gravar. Esse é o momento de você anotar as informações. E aí vamos aí, na tela dos amigos, tem a informação do professor Masaharu Taniguchi, que se encontra no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. A humanidade tem sede da verdade, assim como as areias secas da praia anseiam pela água do mar na maré seca. O professor Masaharu Taniguchi deixa claro que existe uma parcela da humanidade, e que não é pequena, que anseia em conhecer a verdade, para que possa abandonar por completo determinadas situações de carências que se manifestam em sua vida. A você, a nós, foi dada uma prerrogativa de conhecer antecipadamente a verdade, ou seja, muito antes de muitas pessoas. E o fato de conhecermos a verdade já é uma oportunidade para que possamos modificar a nossa vida. Mas o professor Masaharu Taniguchi, ele vem nos dizer que há uma parcela da humanidade que necessita conhecer a verdade. E a você que tomou a decisão de aceitar se tornar um preletor ou líder da iluminação da Seitonoye, é lhe dado esta responsabilidade de transmitir a verdade ao maior número possível de pessoas. Por isso, o professor Miyoshi Matsuda, no livro Uma Vida Dedicada à Pregação da Verdade, na página 17, ele nos diz: os senhores são os elementos que receberam de Deus a tarefa de reunir as pessoas escolhidas que estão espalhadas neste mundo. Entenda por tarefa a missão de, ao propagar a verdade, reunir as pessoas que nasceram para interferir diretamente na vida das pessoas, transmitindo a verdade para que essas pessoas possam modificar as suas vidas, mas ao mesmo tempo tomar a decisão de propagar a verdade ao maior número possível de pessoas. Para tanto, é necessário estudo constante. Quando nós inserimos o tema que estudar nessa reta final, eu gosto de dizer que deveríamos revisar alguns assuntos. Por que estou falando dessa forma? A piada é antiga, mas ela serve. Eu tenho alguns colegas que são membros da Seitonoye, e como tem conhecimento que atuamos diretamente na superintendência de atividades dos preletores, quando se aproxima o exame, geralmente é assim, quando se aproxima o exame, 4, 5 meses do exame, 3 meses do exame, alguns colegas, por saberem que atuamos na superintendência, eles falam: Fernando, eu vou prestar exame esse ano, o que é que você me recomenda estudar? Eu gosto de responder: se não estudou até hoje, nem com oração vai passar. Porque entendemos que, ao entrar na Seitonoye, na primeira reunião que você participou da Seitonoye, o estudo já é uma realidade.
O prestar o exame nada mais é do que testar os nossos conhecimentos em relação a todo esse período que fazemos parte da Setionoe, o quanto conseguimos assimilar, o quanto conseguimos assimilar, adquirir a convicção, para que agora possamos colocar no papel de fato, se eu tenho a informação ou não. Portanto, a premissa aqui é, iremos revisar algumas matérias nos próximos meses, para que possamos obter o sucesso no nosso exame. Mas o estudo ele tem que ser constante. Como um adepto da Setionoe, como um líder da Setionoe, como um preletor da Setionoe, o estudo ele tem que ser constante. Estude sempre. Estudar sempre significa 20, 30, 40 páginas de livros da verdade todos os dias. Anote, risque, coloque num caderno, mas tenha a possibilidade, crie a possibilidade de ter contato com palavras da verdade constantemente. É isso que vai determinar se iremos alcançar o nosso sucesso ou não como preletores da Setionoe. Importante, primeiro pedido, pode ser que os colegas venham a falar dessa forma também, mas eu gostaria de te pedir, como candidato a preletor, como candidato a líder da iluminação, aos amigos aqui presentes que se encontram em casa, não estude para ser aprovado no exame para preletor da Setioneta. Não estude apenas para ser aprovada. Estude para se tornar um preletor de verdade. Isso significa estude sempre. Tenha contato com a palavra da verdade sempre. É isso que irá determinar a autoridade que você vai obter ao ser aprovado em transmitir o ensinamento da Setionoe. Estude sempre, e não apenas para ser aprovado no exame que irá ser realizado dia 24 de novembro. Agora sim, algumas dicas. São dicas, sim, de alguns materiais que os amigos precisam estar atentos. Se encontra na página dos preletores. Foi enviado para o presidente da Associação dos Preletores, para que ele possa compartilhar com todos os candidatos um arquivo em PDF. Lógico, você pode dizer aí, Fernando, mas página dos preletores eu não tenho acesso. Por isso mesmo, enviamos esse material para o presidente da Associação dos Preletores. É um material conhecido como Material de Estudos Preparatório ao Exame de Preletor Regional e Líderes da Iluminação. Esse material ele tem aproximadamente 37 páginas. E ele foi elaborado pela Comissão Executiva Central dos Preletores, por alguns membros da Superintendência de Atividades dos Preletores, tendo como único objetivo facilitar a sua vida na hora de prestar o exame para preletor ou líder da iluminação. São 37 páginas de informações pertinentes ao exame de graduação. Você tem informações lá sobre dissertações, o qual o nosso amigo preletor Eduardo vai apresentar uma série de informações hoje. Você tem informações lá sobre múltiplas escolhas, questões de múltiplas escolhas. Você vai ter informações lá sobre questões de resposta imediata. Tudo isso dentro desse material. O que te recomendamos? O mais rápido possível. Se não tem o físico, imprima esse material para que você possa começar o mais rápido possível a ter contato com esse material. Material de estudos preparatório ao exame de preletor regional e líder de iluminação. Criado, elaborado, organizado, única e exclusivamente para atender às suas necessidades como candidato a preletor ou líder da iluminação. Se ainda não tem o material, entre em contato com o presidente da Associação dos Preletores. Ah, está difícil de falar com o seu presidente dos preletores. Não tem problema. Se desejar, pode enviar um e-mail para preletores@sni.org.br, se identificando como candidato 2013, que nós vamos enviar o arquivo em PDF através de e-mail para os colegas, para que tenham acesso o mais rápido possível a esse material. Esse é um material, é como um alicerce, sim? É um alicerce para que vai dar alguns direcionamentos em relação a como se sair muito bem no exame para preletor e líder da iluminação. Anotou? Agora vamos lá. Módulo de estudos. Trouxe até aqui um para o meu amigo, que ele sempre vai
focalizar para os colegas, módulo de estudos da Seitonoye, módulo de estudo da Seitonoye, volume 1. Esse você já conhece, você estudou o 1, o 2 e o 3, nós vamos apresentar aqui, mas você poderia me perguntar assim como candidato, preletor Fernando, do módulo 1, o que eu deveria ter um pouco mais de atenção, porque existe a possibilidade de cair no conteúdo do exame. Lembrando para os colegas que você precisa estudar para ter as informações, para elaborar dissertações, mas ao mesmo tempo para responder as múltiplas escolhas e ao mesmo tempo responder a resposta imediata. São duas dissertações, 20 questões de múltiplas escolhas e 20 respostas imediatas. Aquilo que você estuda, primeiro não se perde como conhecimento, mas às vezes aquilo que você estudou e não caiu na dissertação, ele está justamente dentro da questão de múltiplas escolhas ou resposta imediata ou vice-versa. Então isso significa que o estudar, primeiro não se perde conhecimento, mas você tem 3 vertentes dentro do exame e você pode utilizar todas as informações. O que você poderia estudar, olha a boa notícia, e como baiano me sinto feliz em lhe dar essa notícia. O que você poderia estudar do módulo 1? Tudo. Absolutamente tudo. Aliás, para não falar que é 100%, eu poderia lhe dizer o seguinte, dentro do módulo 1, tem lá, requisitos para se transformar em um divulgador. Provavelmente, dentro do exame de preletor, não vai cair nenhuma questão sobre quais são os requisitos para se transformar em um divulgador da Seitonoye. Vou lhe dar até mais uma chance. Olha, eu vou diminuir 2 aulas do módulo 1, hein? É para ficar feliz. No módulo 1 tem um estudo sobre reunião de estudos para mães, crianças e juvenis. Provavelmente não teremos dentro do conteúdo do exame para preletor ou líder da iluminação perguntas pertinentes a essa questão, a essa aula que consta lá. Então, das aulas que temos lá, você pode eliminar 2, requisitos para divulgador e reuniões de estudos para mães, crianças e juvenis. Essa você não precisa... Quando eu falo estudar, queridos amigos, primeiro não estou querendo lhe dizer para você ficar preocupado, tá? Porque quando eu digo que o estudo é algo que acontece desde quando entramos na Seitonoye, é importante que tenhamos a compreensão de que algumas informações, quando se fala cerimônia e memória dos antepassados, tem lá essa aula. Os princípios doutrinários já fazem parte do nosso dia a dia. Já sabemos quais são os princípios doutrinários que regem a cerimônia e memória dos antepassados. Mas pode ser que tenha uma aula lá que fale sobre 5 corpos e que você não conseguiu ainda ter a noção correta de qual é a sequência certa, quem é quem. Essa você precisa se preocupar um pouco mais em obter mais informações. Agora, se os antepassados estão claros, é apenas uma revisão. Você vai ler, vai só deixar claro na sua mente para que você não passe por dificuldades no exame. Módulo 1, olha, boa notícia, 2 aulas, não precisa estudar. Vamos aqui, meu amigo. Módulo 2. Esse aqui, capa nova, 2013, todos os 3 de capa nova, o 4 também. Então, temos aqui o módulo 2. O que você deve estudar? Eu não sei se eu tenho que me tornar repetitivo. Não sei se é permitido me tornar repetitivo. Mas se no módulo 1 você tem 2 aulas, você pode deixar de lado e não dar uma lida. Eu vou até lhe deixar mais feliz. No módulo 2 você tem uma. Que aí você pode dizer, essa daqui eu não preciso me preocupar. Se preocupar no sentido de ter que ler, mas das demais é importante que você faça uma revisão. Qual é a aula? Reunião de vizinhanças, visita de bênçãos. Eu estou falando de procedimentos. Porque quando se fala de reunião de vizinhança ou visita de bênção, o aspecto doutrinário do porquê realizar, isso você precisa ter muito claro no seu coração. Qual é a proposta? Por que se realiza uma reunião de vizinhança? Por que se realiza uma visita de bênção? Isso tem que estar claro para ti. Caso tenha uma pergunta ou uma dissertação, você tem como dissertar com autoridade ou responder com autoridade. Módulo 2. Daqui a pouco eu vou dar uma ótima notícia e você vai deixar de se preocupar. Módulo 2, só essa aula que
que você vai encontrar lá sobre reunião de vizinhança e visita de bênção. Você pode deixar ela separada e as demais você estudar com um pouco mais de carinho. Agora sim, módulo 3, lógico, essa dica do módulo 3 que eu vou lhe dar é uma dica que foi dada o ano passado pelo preletor Eduardo Nunes da Silva, que realizou essa aula para os candidatos nesse treinamento. Então, vou me utilizar das informações que ele transmitiu ano passado, para que você possa estudar com um pouco mais de tranquilidade, já que o módulo 3 ele tem uma quantidade grande de aulas, e algumas dessas aulas do módulo 3, elas serão abordadas em exames de promoção de grau, seja para sênior, para master, com bem mais profundidade. Mas eu gostaria de citar do módulo 3 algumas aulas que os amigos precisam ficar atentos, que os candidatos precisam ficar atentos, para que você possa fazer uma revisão. Na unidade A, aula 3, 4 e 5. Unidade A, aula 3, 4 e 5. E aí você pode me perguntar assim, preletor Fernando, qual é a aula 3 mesmo na unidade A? Está no módulo. Está lá. Se você não tem um módulo, se está guardado, tem 2 anos guardado, está na hora de tirar ele do armário para que possa estudar. Unidade A, aula 3, 4 e 5. Anotou? Mais uma informação. Unidade C, 4ª aula. Lembrando para os colegas, dá para pegar o índice aqui, meu amigo? Os senhores vão encontrar um índice dentro do módulo, conforme está aparecendo na tela. Quando se fala unidade C, aula, 3ª aula, estamos falando da unidade C, 4ª aula, perdão, unidade C, 4ª aula, estamos falando como deve ser o cerimonial da Seitonoye. Você precisa ter algumas informações básicas. Provavelmente isso não vai cair para ti como uma dissertação, mas dentro das perguntas, com certeza, pode vir uma pergunta de alternativas sobre como deve ser o cerimonial. Anota aí, unidade E, 2ª aula. Módulo 3, estou falando, sim? Unidade E, 2ª aula. Unidade G, 4ª e 5ª aula. Gostaria de voltar à unidade C, que eu falei 4ª aula, só que é a 4ª e a 5ª. Vou repetir. Unidade A, 3ª, 4ª e 5ª aula. Unidade C, 4ª e 5ª aula. Unidade E, 2ª aula. E para finalizar, unidade G, de gato, 4ª e 5ª aula. Os amigos precisam fazer uma pequena revisão, ok? Quando se fala de módulo, o preletor Eduardo vai falar sobre isso, só gostaria de deixar claro para os amigos, tá? Presta atenção que eu vou falar agora. Porque quando se fala de unidade A, módulo 3, no módulo 3, na unidade A, a 5ª aula, ela fala de religião e meio ambiente. Atenção agora. Tem 6, 7 anos seguidos que cai uma dissertação. Das 2, cai uma perguntando por que a religião se envolve com questões ambientais. Qual a posição da Seitonoye em relação às questões ambientais? Ou seja, ela pode mudar, mas sempre vai estar voltada para a religião e meio ambiente. Essa é uma aula que os amigos precisam estar afinados. Essa é aquela dissertação que tem que estar pronta, decorada, entendida, para na hora só colocar no papel. Agora sim, como eu sou gente boa, olha só que coisa maravilhosa. O que vai aparecer para os amigos na tela agora, que nós devemos estudar. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. A coleção A Verdade da Vida. Mas aí nós vamos aliviar, tá? Lógico que eu gostaria de dizer para os amigos, atenção,
Se você, o senhor ou a senhora, chegou ao ponto de tomar a decisão de dedicar a sua vida como um preletor, propagando a verdade ao maior número possível de pessoas, é obrigação de nós, como candidatos, já termos lido a coleção A Verdade da Vida. É obrigação já termos lido. Se não leu, tome a decisão de o mais rápido possível ler. Mas, para o exame, atenção agora, os livros que você deverá reler são A Verdade da Vida, volume 1 ao 4, e A Verdade da Vida, volume 11 ao 14. Só são apenas 8, fica tranquilo. Te livrei de 32 a mais, tá? Só 4. 1 ao 4 e 11 ao 14. São esses livros que você precisa ler. Lembrando que muitas dessas informações que você vai ler do 1 ao 4, do 11 ao 14, você já tem dentro do módulo de estudos. A vantagem é, se você criar um planejamento para estudar, isso vai lhe dar apenas a certeza de que você está indo na direção certa. Porque se você estudar o livro primeiro, quando for para o módulo, você vai lembrar que já estudou sobre isso. E já tem algumas informações. Além daquilo que você já traz como bagagem doutrinária desde quando conheceu o ensinamento da Seitinoye. Rapidamente, por causa do tempo, 2 livros que os amigos, eu creio que os amigos já têm conhecimento. Quando eu falo da questão religião e meio ambiente, são 2 livros do nosso Supremo Presidente, os 2 primeiros livros lançados no Brasil, que os colegas precisam ter um carinho maior, que é justamente Caminho da Paz pela Fé e Primeiro Passo para a Paz. Vale lembrar aqui, para o candidato a aspirante, o que será exigido dentro desse contexto é essa relação religião-meio ambiente. E o que nos move? O princípio da reverência à vida. São esses pontos que precisam ficar claros para todos nós. E esses 2 livros são valiosíssimos nessa referência como um estudo. Temos, recapitulando, material para candidatos a exame, que os amigos vão ter a possibilidade de estudar, de elaborar algumas dissertações, de fazer alguns exercícios que constam lá, de apresentar para o presidente dos preletores, de apresentar para um preletor que os senhores tenham uma afinidade maior para que ele possa ajudar com algumas dicas. Se desejar a ajuda da superintendência no sentido de ter alguma dúvida, não tem problema, envie um e-mail para a gente, preletores@sni.org.br, o que pudermos fazer, nós vamos enviar como informação. Módulo 1, 2 e 3, é importante fazer essa revisão aí de alguns assuntos. Quando eu digo revisão, estou falando de fato revisão. Porque se você está pensando em sair da estaca zero para prestar o exame em outubro, muito difícil será a aprovação. Quando nós falamos dentro da Seitinoye como religiosos, chegamos a primeira vez, já estávamos estudando. Esse processo de ano após ano dentro da Seitinoye, a leitura constante, o ouvir, o ler, é isso que o participar de seminários, seja na academia, seja seminários na regional, está sempre atento às palavras da verdade, é isso que vai criando esse alicerce doutrinário. A Verdade da Vida, 8 volumes, 2 livros do professor Masanobu Taniguchi, que os amigos precisam mandar bala. Para finalizar, gostaria de lembrar para os colegas isso, assim, nós iremos estudar. Peço encarecidamente para os colegas, não fica negociando com Deus. Não fica negociando. Vou fazer Shinsokan em Deus, com fé em Deus, eu vou passar na prova. Vai, se é para praticar o ensinamento da Seitinoye, veja a prova apenas como uma oportunidade para testar os seus conhecimentos. Apenas para testar os seus conhecimentos. Agora a aprovação, você faz assim, Deus, que seja feita a vossa vontade, para não ficar sofrendo. Porque senão presta o exame e daqui a pouco começa a perguntar, e o resultado, começa a se preocupar, será que passei, será que não passei? Deus, que seja feita a vossa vontade. Esse coração que deseja propagar a verdade ao maior número possível de pessoas, é esse coração que você precisa ter, independente se será aprovado ou não, só entrega. Entrega nas mãos de Deus. Assim, temos certeza absoluta que a sua decisão em ser preletor da Seitinoye não é para a sua felicidade. Tanto é que, olha que a frase,
A frase se encontra no livro Amor Tudo Cura, do professor Seiichi Taniguchi, página 238. Está na tela dos amigos. Aquilo que fazemos para nós morre conosco, mas o que fazemos para os outros e para o mundo permanece e será indestrutível. Eu tenho certeza absoluta. A sua decisão de ser preletor da Seitinoye não é uma decisão para a sua felicidade. É alguém que entendeu a verdade, é alguém que deseja propagar a verdade, porque não se contenta em ser feliz sozinho. Quer propagar a verdade para que o outro também tenha a mesma possibilidade de manifestar a felicidade, a saúde, a alegria, a prosperidade na vida dele. Então, nesse sentido, estude. Oração, tá? Oração tem que ser constante. Não vai se fechar nos livros e esquecer da prática da meditação Shinsokan, leitura da Sutra Sagrada, oração para os antepassados. Não se atreva, olha o que eu vou lhe pedir, não se atreva em pensar, vou até diminuir um pouco as minhas atividades na L, porque agora eu tenho que estudar. Isso não se faz, porque é mesmo que você está dando um tiro no seu pé, ok? Se o que lhe conduziu a se prestar exame para preleitor é justamente a sua atuação dentro da associação local, continue do jeito que você está, dentro da sua L, dentro do seu núcleo, dentro da sua regional, e crie o planejamento para que você possa revisar todas as matérias. Isso é importante para todos nós. Essas são as informações. Teremos mais colegas aqui que irão compartilhar mais algumas informações, e até às 10 horas de hoje, os amigos terão esse contato conosco. Nós ainda teremos mais 2 encontros, mais um encontro virtual e mais um encontro onde, na própria academia, na própria regional, onde será realizado o exame, para que possamos esclarecer algumas dúvidas. Só que, se hoje surgir alguma dúvida, você pode enviar o seu e-mail para aulavirtual@sni.org.br. Preletor Fernando, estou com dificuldade, não tenho como mandar um e-mail agora. Na tela do seu computador está aparecendo aí o número de telefone para que você envie um SMS. Você pode mandar uma mensagem. É o telefone do nosso amigo Rafael, gente boa. Ele está aqui conosco. Ele vai selecionar todas as suas perguntas e nós teremos um espaço também para lhe transmitir mais informações. Do fundo do coração, desejo, não vou lhe dizer que desejo a sua aprovação, tá? Não vou lhe dizer isso. Eu vou lhe dizer que eu desejo do fundo do coração que a vontade de Deus se manifeste na minha, na sua, na nossa vida. E com certeza, se é a vontade de Deus, somente coisas boas irão acontecer. Sucesso. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.